A paz do Senhor, crianças. Tudo bem? Hoje o Nicolas vai participar com a gente, né, Nicolas? A paz do Senhor, crianças. Vamos lá para a nossa lição? Hoje é a nossa lição de número 8. Você sabe o título da nossa lição, Nicolas? O Deus é amigo. O Deus amigo. É a nossa lição de hoje, número 8. Deus é amigo de todos nós? Sim. Sim, né? E antes de nós entrarmos lá na nossa lição, o Nicolas vai ler para nós o nosso memorizando, que está em Salmos, de número 25 e o capítulo 14. Pode ler, Nicolas. O Senhor Deus é amigo daqueles que eu também lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Salmos 25, versículo 14. Mais uma vez, Nicolas. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, eles ensina as condições da aliança que fez com ele. É Salmos, número 25, versículo 14. Salmos 25 e 14, né? Ser amigo de Deus é um privilégio, né? E de quem que é esse privilégio? Esse privilégio é daqueles que buscam ao Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. E quem conhece o Senhor sabe que ele deseja se revelar mais e mais para nós. Para quê? Para que nós possamos viver, para que nós venhamos viver na plenitude do Espírito. Só que tem uma coisa: desfrutar de toda essa intimidade com Deus, de tudo isso, envolve conhecer os privilégios, porque é um privilégio, né? Mas também os deveres que nos competem a nós que fazemos uma aliança com o Senhor, né? O dever daqueles que, todos aqueles que competem, todos aqueles que firmaram uma aliança com o Senhor nosso Deus. E quais são esses deveres? São inúmeros deveres, né? Honrar, obedecer, viver, né? Tá sempre ali adorando o Senhor, buscando sempre o Senhor em espírito e em verdade. O título da nossa lição, ela diz assim: Deus, o amigo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala para nós de uma pessoa que ela foi muito amiga, muito íntima de Deus, muito mesmo. Obediente ao Senhor, nunca assim, como que a tia vai usar a palavra certa? Desobedeceu a Deus? Nunca desobedeceu a Deus, nunca duvidou do que Deus faria por ela. E quem que era essa pessoa? Abraão. Abraão. Abraão, ele foi um homem que ele foi muito íntimo do Senhor. E o nosso texto, ele começa em Gênesis. É um texto bem longo. É Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Depois tem Gênesis, capítulo 18, versículo do 17 e 33. E Gênesis, capítulo 22. Lá no capítulo 12, versículo 1, Deus ele dá uma ordem a Abraão. Abraão, ele vivia no meio dos parentes dele, no meio de toda a parentela. A tia acredita com o pai, com a mãe também. E um dia Deus disse a Abraão: saia do meio dos seus parentes, saia da terra, saia do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus disse para Abraão para onde ele iria? Não. De imediato assim Deus disse? Não. Deus não disse. Ele disse: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão duvidou? Não. Abraão não duvidou. Por que ele não duvidou? Porque ele foi acreditando que Deus cuidaria dele.
que Deus estaria ali com ele, que Deus não deixaria faltar nada, que Deus ia preparar o lugar para ele. E assim ele foi. E o Senhor, além de ter ordenado a ele que ele fosse, fez uma promessa a ele. Qual foi a promessa? Que o Senhor iria abençoá-lo grandemente e que os povos da terra seriam abençoados por ele, através dele. O pai da fé, que é o pai Abraão, ele ouviu a voz de Deus e foi para Canaã. Então, quando ele saiu dali, o Senhor foi falando para ele: você vai por aqui, por ali, até a Canaã, até chegar em Canaã. E por onde Abraão passava, ele construiu um altar. Ele construía um altar. Ele levantava ali um altar e ali ele adorava ao Senhor. Então, todos os lugares que Abraão passou, porque era uma viagem longa, não é que nem hoje que nós temos todos os recursos para viajar. Não, antigamente, como nós já vimos em filmes, eles andavam a pé, não existia carro, né? Então, eles andavam a pé. E Abraão, ele tomou para si uma esposa. Quem que foi a esposa de Abraão? Sara. E Sara, ela não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos. E um dia, o Senhor fez uma promessa a Abraão e Sara, que Sara teria um filho, né? E desse filho, o Senhor levantaria uma grande descendência que viria a se tornar uma grande nação, que no futuro receberia o nome de Israel. E isso se cumpriu? Sim. Se cumpriu. Mas até que Sara viesse ter filho, demorou muito, mas muito tempo. Demorou muito tempo, né? E Abraão reclamou nesse tempo, Nicolas? Nunca. Sara duvidou. Sara duvidou, né? Sara teve as dúvidas dela. Abraão não. Por quê? Porque entre o tempo da promessa que Deus prometeu e o tempo de se concretizar a promessa na vida de Abraão, do filho, houve um tempo de espera. Não foi assim, Deus prometeu, cumpriu. Não. Quando Deus promete algo na nossa vida, isso também vale para nós hoje. Há um tempo de espera. Há um tempo de espera. Pode ser que Deus prometeu vai se cumprir rápido? Passa 2, 3 dias, às vezes uma semana, 2 semanas, e você vê aquela promessa se cumprindo? Sim. Pode ser, porque é tudo no tempo de Deus, conforme Ele quer, na hora que Ele quer. Mas também há o tempo que Deus promete, Deus fala assim, não, eu vou testar a fé. Então há o tempo da espera. Aí nesse tempo de espera, sua fé muitas vezes é testada. Deus quer ver se você vai reclamar, se você vai adorar. Tem tudo isso. E com Abraão, não. O que Abraão fez? Abraão, ele já era grato por tudo que Deus tinha dado a ele. Então, nesse tempo de espera, Abraão, ele não duvidou. Abraão, ele não questionou. Ele não falou assim, ai, Deus está demorando. Ai. Não. Abraão, ele só agradeceu. Ele só agradeceu ao Senhor por tudo. E o que foi que aconteceu? Sara acabou engravidando, que era um desejo de Sara e uma promessa que Deus fez a eles. Então, Sara engravidou, teve um filho, né? Teve um filho chamado Isaac. E Deus agiu na vida deles e se cumpriu a promessa do Isaac também, porque depois veio aí a descendência, virou uma nação e depois tomou o nome de Israel. Só que teve uma outra coisa também que nos prova o quão amigo Abraão era de Deus e quão amigo Deus era de Abraão. Quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor não escondeu de Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus não
não escondeu de Abraão. Deus falou para Abraão, olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque era uma cidade que tinha mas tantos pecados, que aquilo já não, sabe, para Deus, nossa, eu não quero mais. Então, pecados horrendos. Então, aquilo já cheirava mal nas narinas do Senhor. Então, o Senhor falou assim, eu vou destruir. O Senhor falou para Abraão. E o que Abraão fez? Abraão, ele intercedeu pelos justos que habitavam naquela cidade. E quem eram os justos? Ló e a família dele. Lembra lá da mulher de Ló, que virou estátua de sal? Então, o Senhor atendeu o pedido de Abraão, porque Ló sabia? Até então, Ló não sabia que a cidade ia ser destruída. Quem sabia era Abraão. Deus mostrou, falou para Abraão. Abraão dobrou os joelhos dele, orou ao Senhor, conversou com o Senhor através da oração e pediu, Senhor, olha pelos justos que habitam lá. E o que aconteceu? Deus, ele atendeu o pedido de Abraão e salvou, destruiu a cidade. Mas antes dele destruir a cidade, ele tirou Ló e toda a família dele de lá. Só que aconteceu, a mulher de Ló, ela ficou pensando nos bens materiais que estavam lá. Então, quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Mas tudo isso aconteceu, todo esse livramento que Deus deu a Ló, tirou Ló lá da cidade, da família dele, foi por quem? Por causa de Abraão, porque Abraão intercedeu a Deus. E Deus ouviu e aceitou as súplicas e as palavras de Abraão. Por quê? Porque o Senhor sabia da integridade de Abraão. E o Senhor sabia, e o Senhor era amigo, era íntimo de Abraão. E Abraão também era íntimo do Senhor. Outra coisa que nos prova que Abraão confiava no Senhor. Se vocês lembram, Sara deu à luz a Isaac. Vocês também já vão lembrar dessa história. E eles estavam ali, todos felizes, estavam desfrutando daquela alegria que era de ser pai e mãe. E o que Abraão fez? Lembra que a tia falou que Deus testa a nossa fé, a nossa confiança? Deus provou a fé, resolveu testar, né? A fé de Abraão. E como que foi? A fé, na verdade, não foi a fé que Deus testou, tá? A tia se equivocou. Foi a obediência que Deus testou de Abraão. E como foi essa prova? Deus pediu que Abraão sacrificasse o único filho dele. E quem que era o único filho dele? Isaac. Agora vocês imaginam, tentam se colocar no lugar de Abraão. Ele pai, imagina, nós que somos pais, e o Senhor falar assim, olha, eu quero que você sacrifique o seu único filho, pede o seu único filho em sacrifício. Ai, meu coração já até dói. Seu coração já até dói? Para saber se realmente você temes a mim. Foi assim que o Senhor falou com Abraão. Vocês já imaginaram o que não passou na cabeça de Abraão? Mas Abraão fez o quê? Não, a minha obediência a Deus. A tia acredita. Aqui, ó, na cabecinha da tia acredita, na cabecinha da tia, a tia acredita que Abraão falou assim, não, eu sei que o meu Senhor proverá. E quando nós lemos essa história, que a gente lê lá os versículos, porque acontece, Abraão sai da casa dele e vai com destino ao Monte Moriá. Então, Abraão levou o filho, levou a lenha, a faca, o cutelo, que é um tipo de faca. Então, tudo ali Abraão foi, não, eu vou obedecer ao Senhor, vou fazer, né? É tanto que chega um determinado lugar, Isaac pergunta para ele, meu pai, a lenha nós já temos. A faca nós já temos. Não,
A lenha nós já temos. E o cordeiro? Porque Isaac não sabia que ele seria o sacrifício. E Abraão responde para Isaac: Deus proverá. Deus proverá, meu filho. E o que aconteceu? Quando Abraão montou tudo lá no altar, que ele chegou no Monte Moriá, ele montou o altar e ia sacrificar Isaac, um anjo do Senhor bradou, pedindo o quê? Que não fizesse mal a Isaac. O anjo do Senhor bradou e falou assim: Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que temes a mim. Então, é um outro ponto que nós vemos que Abraão, ele era muito íntimo do Senhor. Então, obediência, a fé, porque não é só nós falarmos assim, eu quero ser amigo de Deus. Tudo bem. Temos que obedecer, nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor. Né? Não é só simples assim, eu quero ser amigo, mas eu não vou obedecer. Se o Senhor falar para mim, renuncia tal coisa, pessoa, o Senhor fala assim, olha, eu não quero mais que você jogue aquele joguinho lá que tem violência, que contém certas coisas que não me agradam. Vai obedecer? Tem que obedecer, né? Porque só assim que nós vamos conseguir sermos íntimos do Senhor. Então, Abraão, nós vemos aqui na lição de hoje, e nós vemos, quando nós vamos ler lá o livro de Gênesis, todos esses capítulos, nós vemos o quê? Que Abraão, ele andou com Deus, e ele foi fiel ao Senhor. E, através disso, eles se tornaram grandes amigos muito íntimos. Eles tinham uma grande comunhão, e essa comunhão ela foi mantida até os últimos dias de Abraão. Até os últimos dias de vida de Abraão, eles mantiveram, Abraão manteve essa comunhão com Deus, né? E através de quê? Da obediência. O que mais? Da fé. Então, tudo isso vai nos fazer a ser mais íntimos do Senhor. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, buscar o Senhor, ler também a sua palavra, buscar o entendimento. Tudo isso vai fazer com que nós nos tornamos mais íntimos. E isso não é só para nós adultos, não. Para as crianças também. Para as crianças também, né? Agora, a tia quer propor para vocês um desafio, uma atividade. Na verdade, depois a tia quer que vocês postem aí no grupo. E o que seria, tia? A tia quer que vocês leem esses capítulos, que vai do capítulo 12, que vai falar sobre a história de Abraão, do capítulo 12 ao versículo 22. A tia quer que vocês leem e que vocês anotem numa folha os versículos onde Abraão ele demonstra a sua fidelidade a Deus, tá bom? Então, vocês vão ler esse texto, esses capítulos, capítulo 12 ao capítulo 22, e vocês vão marcar aí, vão escrever no papel os versículos que vocês foram encontrando que demonstram essa fidelidade de Deus, de Abraão com Deus, essa fidelidade de Abraão a Deus, tá bom? A tia espera que vocês tenham gostado da aula. A tia aguarda aí que vocês façam o desafio. E uma boa semana para vocês e até a próxima aula. Deus abençoe a semana de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus.